E mais uma vez, com muita alegria, quero agradecer a sua presença, quero louvar a Jesus, porque você mais um dia, mais uma sexta-feira, rezou conosco esse Santo Terço. E hoje a liturgia nos convida a uma meditação bem profunda, né? Onde a gente já ouve várias vezes, né? Um cego guiando outro cego. Será que pode um cego guiando outro cego? E parece que para nós é bem comum, né? Nossa, é mais uma liturgia, mais uma vez em que eu vou ouvir essa palavra, mas a palavra de Deus sempre tem uma novidade para nós. Ela sempre traz, né, no tempo atual, de forma atual, uma novidade para a nossa vida, para a sua vida. O que é que você tem vivido enquanto cristão? O que é que você tem? Eu acho tão interessante sentar e conversar, ouvir as pessoas. Não sei se você já fez esse exercício, você já fez essa caridade. Sentar com alguém e somente ouvir essa pessoa, né? Ouvir a história, ouvir a vida, ouvir o que ela tem passado, quais são as dificuldades que ela tem passado, quais são as alegrias que essa pessoa tem passado, né? E eu amo ouvir as pessoas porque são histórias. E mais do que histórias, são propósitos, são vidas, né? São propósitos de Deus, são providências de Deus ali acontecendo. Então, eu queria mesmo poder ouvir a sua história, eu queria entender o que é que você está passando, mas mais do que eu e muito melhor do que eu é o próprio Jesus. Ele que nos conhece, ele que nos sonda, ele sabe muito bem do que é que nós precisamos, o que é que nós estamos passando. Então, por isso, a palavra de Deus é viva e eficaz, porque cabe a nós em qualquer tempo da nossa vida, a qualquer hora. Ela é o nosso auxílio, ela vem em nosso auxílio. E hoje a palavra de Jesus diz assim: naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Você acha que dá? Você acha que pode? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: Irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho quando tu não vês a trave do teu próprio olho? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Olha essa palavra, hipócrita. E é interessante porque hipócrita vem da formação de duas palavras. Hipo, que significa pouco, menos, e o crita, hipócrita, é a crise, né? A falta de crise. Quando Jesus nos coloca em crise, é quando nós vamos nos deparando com a nossa verdade. Isso significa a palavra hipócrita. É uma pessoa que tem poucas crises. Não é aquela crise, é crise de ansiedade, é crise ruim. Não. É uma crise boa. É uma crise que nos leva ao crescimento. Se você está passando por uma crise, uma dificuldade, saiba que ela pode ser seu impulso para a santidade, um impulso para você melhorar de vida. E é isso que Jesus causa em nós com a palavra. Quando a gente medita a palavra de Deus, é meditando o que é que eu tenho vivido e o que é que eu preciso viver. Isso me causa uma crise. Isso me causa um impulso para eu ir além, para eu ir mais longe. Nossa, o que é que a palavra me diz hoje? Então eu preciso ir. Quando me falta essa crise é porque eu me torno hipócrita. Eu não vivo de acordo com aquilo que Jesus pede ao meu coração. Eu não vejo a verdade, eu não consigo enxergar a minha verdade. E é isso que o Evangelho traz para nós hoje. Eu não consigo enxergar a minha verdade. E se eu não consigo enxergar a minha verdade, eu vou olhar para quem? Eu vou olhar para o outro. Eu vou olhar para as mentiras, eu vou olhar para as. Vou começar a julgar o outro. Essa é a palavra. Eu começo a julgar o outro porque eu não consigo me enxergar. Eu não consigo. É aquela coisa, né? Eu não tenho o que fazer. Se é uma pessoa que tem crises, ela vai estar o tempo todo olhando de forma boa, né? Não é um olhar egoísta, mas olhando para si mesmo, um olhar que sabe que precisa avançar, eu preciso melhorar. Então eu não vou ter tempo de ficar olhando e julgando a vida do outro. Se eu tenho tanto a percorrer, se eu tenho tanto caminho de santidade a percorrer, se eu preciso ser santo, eu não vou ficar olhando para a vida do outro dessa forma, de forma a julgar o outro. E é isso que Jesus quer nos falar hoje. Hipócrita.
Precisa de uma crise na sua vida para poder crescer, precisa de uma crise na minha vida. E essa crise acontece nos deparando com a verdade da palavra de Deus. O que é que eu tenho vivido e o que é que eu preciso viver. Então eu não posso ser essa pedra de tropeço para o meu irmão. E a palavra em Romanos vai dizer, Romanos 15, Paulo vai exortar os romanos: para de olhar para a vida do outro, para de ser pedra de tropeço. Se para você comer carne em dia de sexta-feira é pecado, você não pode estar julgando o outro que come, porque para ele não é. Então a gente não pode julgar, a gente não pode tirar conclusões, porque isso pode prejudicar o outro. Isso pode tirar o outro da verdade. Porque o outro muitas vezes não vai ficar acanhado, ele não vai ter você como um inimigo, mas sim a própria palavra de Deus. Porque você vai estar usando regras para poder julgar ele. Qual é a regra? Não pode comer carne dia de sexta-feira. Isso é o mandamento da igreja. Então, um irmão que para ele não é nada demais comer carne sexta-feira, ouvir a verdade dessa forma, a forma de julgamento, quando ele ouve isso, ele vai se sentir retraído. Ele vai se sentir mal com a própria igreja. E não com você, muitas vezes, mas sim com a igreja, com Jesus. Então, olha quão profundo é esse evangelho de hoje, a ponto de causar intriga entre um irmão e Deus. E Paulo, na carta aos Romanos, ele vai falar isso. Não cause a contrição, não dê ao outro o motivo de se contristar com aquele que morreu por ele. De se contristar com Jesus. Porque Jesus morreu por ele também, assim como morreu por você. Não podemos julgar e nem muito menos condenar o outro, pois cada um prestará contas no tribunal de Deus. Se nós tivermos essa certeza, você tem certeza? Você sabe mesmo que existe a eternidade? Pode dizer sim, eu conheço. Eu sei que existe, mas sabe mesmo? Porque um dia todos nós estaremos diante do tribunal de Deus. Nós estaremos diante dele. E aí, qual a verdade você vai apresentar para Deus? Quais as contas você precisa prestar para ele? E agir sempre com caridade. Essa é a última coisa. Agir com caridade. E agir com caridade é cooperar com a graça. A palavra em Lucas 9, quando um discípulo pergunta para Jesus, Jesus, por que esse cego nasceu assim, né? Ele olhou para um cego de nascença e perguntou por que ele nasceu assim? Foi culpa dele, culpa dos pais dele, culpa dos pecados dele? Jesus fala, não foi por nada disso. Nem pelos pecados dele, nem muito menos pelos pecados dos pais dele que ele nasceu assim. Mas simplesmente para que a obra de Deus fosse manifestada na vida dele. E aí Jesus vai lá e cura aquele cego. Aquela é a obra de Deus manifestada na vida dele. Ele era cego porque simplesmente Jesus pôde manifestar a obra de Deus. E qual era a obra de Deus? A cura. Como você tem manifestado a obra de Deus na vida do seu irmão, da sua irmã? Como eu tenho manifestado a obra de Deus? E aí Jesus fala nesse mesmo evangelho, ser sal da terra e luz do mundo. É assim que nós devemos agir com o outro. Isso é a caridade, cooperar com a graça. Todos os dias Deus nos dá uma oportunidade de sermos caridosos, de sermos gentis, de sermos santos, nos mínimos detalhes. E o que nós temos feito com essa graça? Como Santo Agostinho diz, tem deixado a graça passar ou tem aproveitado para agir com caridade, não julgar, mas sim é nessa crise, né? Tirar o cisco do seu olho e ajudar o outro irmão. Não a julgar, mas sim tirar o cisco do olho dele. Olha, vem cá, irmão, eu quero te ajudar aqui na caridade. Quero manifestar a obra de Deus na sua vida. Quero tirar o cisco do seu olho para que você possa amar Jesus, para que você possa enxergar Jesus. Não me enxergar, não enxergar o que eu estou fazendo, o que você está fazendo, mas enxergar Ele, o próprio Cristo. Então, que Deus abençoe você nesse dia. Deus abençoe a sua semana, o seu final de semana, e que Ele te dê esse coração capaz de buscar sempre a manifestação da glória de Deus. Buscar sempre a caridade em primeiro lugar. Primeiro Deus, depois o outro e depois eu. É sempre nessa ordem. Então, que Deus abençoe você, a sua família, a sua casa, e até segunda-feira com mais um texto da misericórdia. Eu tenho um convite